E dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento, agora nós vamos ver como nós podemos mudar o nome da tabela e também das colunas, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um comentário, coloco 2 tracinhos e coloco assim, renomeando tabelas e colunas. Então nós vamos utilizar aqui um comando chamado Store Procedure, que é esse aqui. Esse comando ele é abreviado da seguinte forma, SP_rename. Então esse SP vem desta palavra aqui, Stored Procedure, ou seja, procedimento armazenado. Então esse comando vai nos permitir fazer a renomeação, tanto de tabelas quanto de colunas. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, após digitar este comando, eu vou ampliar mais um pouquinho aqui. Então após este comando, SP_rename, se o meu objetivo é renomear uma coluna, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos analisar aqui a tabela produtos. Eu vou expandir aqui as colunas, vou vir aqui. Quando criamos aqui a tabela colunas, no meu caso, eu acabei escrevendo aqui nome underline produto errado, porque a palavra produto ficou errada, olha, faltando a letra O. Então, se eu quero renomear isto, então eu faço assim, eu coloco SP_rename, coloco o nome da tabela dentro do aspas simples, TB_produtos. Em seguida, eu vou colocar um ponto e após o ponto eu coloco o nome da coluna. E aí eu coloco assim, nome, underline, PR duto, que está digitado errado, não é? Olha lá, e fecho aspas simples. Então veja bem, olha, coloquei exatamente como está aqui. Então ele vai exatamente neste endereço, TB produtos, para encontrar a coluna que faz parte da tabela produtos. Fecho aspas simples e agora eu coloco uma vírgula. E após a vírgula, eu vou colocar o novo nome que eu quero. Então, eu coloco aspas simples e coloco assim, nome, underline, produtos. Olha lá, então eu escrevo de forma correta. Nome, underline, produtos. Coloco mais uma vírgula e em seguida abro mais um aspas simples e coloco o indicativo de que eu estou trabalhando com colunas. E eu coloco assim, column. Finalizo. Então ele já vai entender que ele vai vir aqui na tabela produtos, exatamente na coluna nome underline produto, que está aqui faltando a letra O, e depois ele vai substituir a coluna por esta aqui, ó. Então vamos lá ver como vai acontecer. Veja que não está nomeado, e agora eu vou selecionar aqui, e em seguida vou clicar em executar. Ok, foi executado, apareceu aqui, consulta executada com êxito, e agora vamos verificar aqui. Dando uma olhadinha, ele não atualizou ainda, então vamos atualizar. Vou clicar aqui em colunas, com o botão direito, e clicar em atualizar. Quando eu atualizo, olha só, então ele renomeou, nome, underline, produtos, ok? Então nós podemos fazer isso com qualquer coluna, tá bom? Vamos renomear aqui quantidade para a palavra quantidade abreviada. Então, eu vou dar um Enter aqui no final. E apenas um detalhe muito importante, quando você digitar algum comando e executar e não funcionar, mesmo depois de você atualizar aqui, o que é que vai acontecer? Muitas vezes é necessário você ativar o banco de dados. Então você vai lá no User, você digita User, então você coloca o nome do banco de dados, seleciona, não é isso? E executa, para poder o banco de dados ser ativado, tá bom? Então, em algum momento que você digitar o comando e não funcionar, é porque há necessidade de você ativar o banco de dados. Tudo bem? Então, vamos só renomear aqui quantidade para quantidade de forma abreviada. Então, vou colocar aqui SP novamente, rename, vou colocar o endereço da tabela, TB produtos, ponto, e aí eu coloco lá quantidade, fecho aspas simples, vírgula, e agora eu coloco o novo nome. Eu vou colocar assim, olha, quantidade de forma abreviada, tá bom? E aí eu coloco em seguida esse indicativo aqui, que é para dizer exatamente que nós estamos trabalhando com colunas, tá bom? Finalizo, vou selecionar e em seguida vou executar. Ok, foi executado com êxito. Agora eu vou atualizar, botão direito, atualizar e olha só o que aconteceu, foi renomeado, tá bom? Ok, é um comando bem interessante, então sempre a gente coloca SP_rename, colocamos o endereço da tabela, o nome da tabela, não é isso? E em seguida nós colocamos após o ponto a coluna que eu quero renomear e aqui do lado eu só coloco o novo nome, ok? Não precisa repetir o nome da tabela aqui, tá bom? E aí, por último, eu coloco esse indicativo, que indica que eu estou trabalhando com colunas, ok? Feito este procedimento, vamos fazer o seguinte.
Como esses comandos se trataram apenas de renomeação de colunas, vamos só mudar aqui, renomeando colunas, ok? E vamos fazer aqui, na próxima linha, um comentário e vamos colocar assim, renomeando tabelas. Então, para renomear tabelas, segue o mesmo princípio. Eu coloco aqui sp underline rename e agora simplesmente eu coloco o nome da tabela. Então, vou colocar aqui, abro aspas simples, tb underline produtos. E agora, depois da vírgula, eu coloco o novo nome que eu quero colocar para a tabela. Então, vamos colocar assim, vendas produtos, ok? Apenas para teste, depois nós vamos voltar para o nome tb produtos. Então, finalizei, seleciono e agora eu vou executar. Executei. Como não apareceu ainda, eu vou atualizar aqui a tabela. Olha, botão direito na pasta da tabela, vou clicar em atualizar e olha só, o nome da tabela foi renomeado. Olha lá, vendas produtos, ok? Nós renomeamos. Agora vamos fazer o inverso? Vamos lá. Vou dar um Enter, SP Rename, abre o aspas simples, vou colocar lá vendas produtos, fecha aspas e coloco o nome que a gente vai querer que fique. Então, TB underline produtos. Olha lá. Pronto. Então, seleciono aqui novamente e vou executar. Após executar, vou atualizar aqui a tabela, botão direito, atualizar. E vamos lá, olha. Veja que ele voltou como estava antes. TB underline produtos. Beleza? Ok, então daremos continuidade na próxima aula. Então vamos lá, acompanhando estes comandos que nós vamos mostrando aqui gradativamente. Porque aí você vai assimilando, armazenando as ideias e depois vai ter bastante bagagem para ir trabalhar no seu dia a dia com SQL Server, ok? Então nos vemos lá na próxima aula. Até lá!